Você já desistiu de fazer alguma coisa por medo do que os outros vão pensar a teu respeito? Se você já passou por isso, esse episódio é pra você. Mas vamos, Marina, vamos começar. Tu vai gravar com essa roupa? Por quê? Ah, não tá legal não, muda. Essa é a tua opinião, você tem direito a ela. Você tá linda, meu amor. Claro, gente, não vai dar briga dessa vez. Isso foi de propósito para demonstrar para vocês sobre a questão de receber críticas construtivas. Mas eu vou tomar um café e aí a gente começa. Quer um café também? Eu quero. Porque você me deu aquele café fajuto antes. Que café fajuto? Que não é expresso. Pior Eu tomei, mas não adianta muito. Eu gosto do meu Pior é expresso. que acabou o expresso. Não, olha o estoque de Olha expresso. só quanto café expresso a Marina comprou. É porque a gente quase não toma café expresso, galera. Eu tomo só uns 2 ou 3 por dia. Pessoal, enquanto o café está aprontando aqui da Marina, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Gustavo Couto, eu sou consultor financeiro aqui nos Estados Unidos, mas hoje a minha missão e propósito é treinar novos consultores, capacitar pessoas para atuar e ter sucesso aqui na carreira. E essa é minha esposa maravilhosa, Marina Couto. Eu sou Marina Couto, eu sou cofundadora da Agência Brasilionaires, a nossa agência de consultoria financeira com o Gustavo, responsável pela parte de recrutamento e treinamento de novos consultores também dentro da agência e hoje em dia idealizadora também da comunidade Mulheres Milionárias. E nós vamos falar para você sobre opinião, porque quando nós começamos, a opinião dos outros poderia ter nos travado. Eu mesmo já tive a sensação de quase desistir, porque eu ouvi comentários negativos quando eu comecei essa ideia de ser um consultor financeiro na agência Brasilionaires. A primeira frase que falaram foi assim, cara, isso não vai dar certo. Trabalhar com brasileiro, o brasileiro não tem dinheiro, não quer saber de se planejar, não quer saber de cuidar das suas finanças. Para você ter uma ideia, quase 10 anos depois, trabalhando 99,9% com brasileiros, hoje nós temos uma das maiores agências de consultoria para brasileiros, por brasileiros, aqui nos Estados Unidos. Mais de 15 mil clientes satisfeitos com seus produtos, priorizando capital para o futuro deles. Isso é incrível. E esse número de clientes só aconteceu porque nós treinamos equipe, treinamos novos consultores, como você falou, mas um dos resultados bem relacionados a isso que você falou, de não trabalhar com brasileiros ou não focar na comunidade brasileira, é que não só foi um resultado para a comunidade, teve um efeito na indústria financeira aqui nos Estados Unidos. O resultado desse nosso trabalho, de todos os nossos consultores, é que hoje em dia a indústria oferece oportunidades para a comunidade brasileira, como por exemplo, os imigrantes que não têm documento, de ter o mesmo tipo de planejamento, as mesmas estratégias, os mesmos produtos oferecidos para um cidadão americano, porque a gente focou na comunidade. Então é super importante entender e como quebrar aquele paradigma, quebrar os padrões e aceitar crenças limitantes e deixar elas te bloquearem. A gente vai te explicar como fazer isso. São 6 pontos que nós vamos te ensinar agora. Vamos nessa? Vamos nessa. Posso falar mais uma coisinha? Não fala. Essa é a minha opinião, eu tenho direito a ela. Fala aí. Quando você falou de que as pessoas falavam, você vai trabalhar só com brasileiros, né? A palavra só remete à limitação, enquanto que o resultado de ter trabalhado com brasileiros, além de ser uma especialidade, uma vantagem competitiva para a nossa agência, né? Todo mundo que estuda marketing sabe que você ter um nicho e trabalhar dentro de um nicho é valiosíssimo, você servir uma audiência específica, mas os resultados que a gente falou, especialmente em relação às mudanças na indústria financeira, mostram que o só foi exatamente o motivo de expansão, o motivo de abundância, o motivo dos resultados mais fortes vieram por esse foco. Então, o que umas pessoas chamam de só, outras pessoas chamam de foco, e isso leva a resultados. Exatamente. Então vamos falar sobre como lidar com críticas? Vamos. Vamos nessa. Acho melhor a gente sentar aqui. Se você não largar o celular, você vai ficar no text message. Não, eu vou colocar ele aqui fora do...
Bem-vindo ao nosso divã. Você está tão bonito combinando comigo hoje. Thank you, my love. Como eu estava falando antes, são 6 pontos que nós vamos ensinar as pessoas para ajudar a lidar com as críticas negativas. Começa aí, Marina. Qual é o ponto principal? Primeiro ponto. Exatamente. Primeiro é entender que você, por ser humano, está sujeito a essas influências. Não se julgar, não achar que você talvez é mais fraco, né, ou não tem uma autoconfiança, porque você considera as opiniões dos outros. Isso está gravado no nosso cérebro, né? Faz parte até de mecanismos de defesa do ser humano, ouvir e dar alguma atenção a esse tipo de influência que pode ser positiva. Aí é que vem a palavra-chave. Pode ser positiva. E uma das maneiras de você questionar se ela é positiva ou não e se é algo realmente para você colocar o seu tempo em analisar é a fonte da influência. De onde vem esse comentário? De onde vem o comentário? Quem foi que te deu a crítica ou a opinião, né? Porque, nossa, o mundo das opiniões que nós vivemos hoje em dia. No social media, você se expõe com qualquer coisa na mídia social, todo mundo se acha no direito e ainda se justifica. Tipo, você colocou no seu perfil, você está pedindo opinião. Mais ou menos, né? Não necessariamente. Mas de onde vem a opinião? Primeiro, vem de alguma fonte, vem da fonte de alguém que tem conhecimento naquilo, que pode te agregar, porque também a ideia aqui não é não escute nada de ninguém, nenhuma opinião vale nada. Claro. Existem opiniões que valem ser consideradas. Esse é um exemplo importante. Por exemplo, quando eu ouvi a opinião da minha mãe, ou, na verdade, a opinião do meu pai. Quando eu falei para o meu pai, vou largar meu emprego e empreender, ele ficou desesperado, em prantos, porque ele mesmo não fez empreendedorismo, como não era na veia dele. E ficou desesperado. Eu falei, cara, meu pai, eu estou preocupando meu pai. Mas depois eu pensei, o que ele sabe a respeito do que eu vou fazer? E sabia muito pouco. Então esse é o primeiro ponto. O que a pessoa sabe a respeito do que você está buscando fazer? Por isso você tem que pensar se houve ou não aquela opinião. E o segundo ponto, com relação a isso, da fonte, qual é? O segundo ponto é, especialmente para gente que está em business, né? Que tem seus negócios e está na internet e tudo mais, às vezes acontecem opiniões, posts, hate de concorrentes. Sim. E as pessoas dão peso e se martirizam com isso. Eu não consigo entender alguém dar peso e se sentir, ou considerar qualquer redirecionamento na sua vida, tomar qualquer decisão por causa da opinião de um concorrente. A opinião do concorrente, o concorrente não profissional é aquele que dá a opinião negativa dos outros na internet ou de qualquer coisa. Porque o concorrente profissional fala daquilo que ele tem, né? Fala, isso é o que eu tenho e é bom por causa disso. O concorrente não profissional fala, o dessa pessoa é horroroso por causa disso, aquilo. A gente tem que ter um pouco de discernimento. Com certeza. Com esse tipo de opinião. Com certeza. A fonte da opinião faz diferença. Exatamente. É igual os executivos da Apple ficarem desesperados e pararem de vender iPhone porque o pessoal do Android está falando mal do iPhone. Né? Não faz sentido tipo assim, nenhum. É esperado, né? É o que é. Concorrência é concorrência. Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, a Marina já trouxe aqui, é você lembrar que isso são talvez padrões limitantes na sua mente. Lidar com o medo da opinião do outro é um padrão limitante que vem desde o tempo da antiguidade, quando o ser humano ainda vivia nas cavernas. Por quê? Quando eu vivia no mundo das cavernas, eu tinha que estar conformando com o grupo. Conformidade era questão de sobrevivência. Se a opinião dos outros falassem assim, Marina, você não tem que viver na nossa caverna, e te jogassem para fora da caverna, Marina morreria, porque ela iria estar sozinha. Hoje em dia, conformidade é receita para mediocridade. Nós temos que ser diferenciados. Se alguém te critica porque você está fazendo algo diferente do que todo mundo que está ali está fazendo, pensa, conformidade é questão de mediocridade. Se alguém te critica porque você está trazendo uma solução fora da caixinha, uma solução inovadora, uma solução diferente, uma estratégia diferente, pensa nisso. Não aceita a opinião da galera que faz tudo da mesma forma. Ah, não, a aposentadoria tem que ser assim. Cara, quem disse isso?
Por que eu não posso trazer uma estratégia diferenciada? Eu posso fazer algo diferenciado, desde que eu tenha que entender que eu vou ter medo quando alguém falar mal, mas isso era da antiguidade. Eu não preciso mais me conformar com a opinião dos outros. Eu posso agora me diferenciar. Na verdade, no mundo de hoje, nós temos que nos diferenciar para ter sucesso. É ou não é? Exatamente, exatamente. E no final das contas, você é responsável pelo seu próprio sonho, pela sua própria meta, por proteger o seu sonho. Eu falo muito isso, assim, proteja o seu sonho, né? A gente não sai falando do nosso sonho, das nossas metas para todo mundo, porque para quanto mais pessoas você fala, também mais você se expõe às opiniões, às críticas. Esse é o terceiro ponto, né? Ter a habilidade de saber qual é a tua prioridade, certo? O terceiro ponto é justamente você saber... Deixa eu interromper com o terceiro ponto. Sim, porque é para seguir um ponto atrás do outro. Ai, tá ficando... Não precisa ficar tão engessado assim, que tem que começar com o terceiro ponto. Quando você fizer o roteiro desengessado, você faz. Agora é o roteiro engessado, que eu criei. A tua opinião é a sua. Tava tão bom que eu tava Qual falando. é o terceiro ponto? Ah, sei lá, mais. Não, você estava indo bem. Eu só ressaltei o que era. Você não precisava reagir de tanta raiva. Só dei a minha opinião, meu amor. A produção se diverte. Isso vai entrar em corte. Tá. Qual é o terceiro ponto, mulher? Na hora que você parar de falar. O terceiro ponto é que só você é responsável pelo seu sonho. Tenha clareza disso. Você vai ter ajuda de pessoas ao caminhar e chegar na sua meta, mas aquele é como se fosse um bebezinho. É seu. É sua responsabilidade proteger aquele sonho com a sua própria vida. E uma das maiores proteções que você pode fazer para o seu sonho no início é se proteger dessas opiniões, de todas essas críticas. A sua prioridade é a sobrevivência do seu sonho. E só você pode ter essa prioridade. Aí, o quarto ponto é a questão das críticas... Eu não lembro mais o que tem dentro da crítica construtiva, porque fiquei tão assim de falar do terceiro ponto. Agora sou eu que falo sobre cultivar a autoconfiança. Não, era seguido o meu. Tá bom. Eu lembro que essa parte era seguida porque a prioridade era rápida. Críticas construtivas. Não ouça críticas de quem o resultado. nunca construiu nada. Hoje vai ser bom esse episódio. Acabou até o café. Mas o quarto ponto é você saber que você não vai conseguir se proteger 100% das críticas. Elas vão... Vai ter crítica. Nossa, você tem uma coisa que o ser humano gosta de dar, é opinião. Né? Nossa, ou falar mal. Se opinião, mas não fala um negócio que fala se a opinião fosse boa, a gente não dava, vendia? Né? Então, mas o pessoal dá assim de caminhão as suas opiniões. Aí você volta para aquela questão do discernimento, porque não é para dizer que toda opinião, toda crítica vai ser inútil e é para ser barrada, tá? Vão existir opiniões a serem incorporadas, mas o que diferencia? De novo, a questão da fonte, olhe para o resultado de quem está te dando aquela opinião. Uma das minhas frases preferidas diz, não aceite críticas construtivas. Aí é só uma crítica construtiva, tá? Então, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Especialmente na área que você está atuando, ou no contexto do seu sonho. Então, se você quer empreender, a crítica de quem nunca empreendeu tem muito pouco. Zero valor, basicamente. Tá? Não precisa a pessoa ter empreendido na sua área, ou ter feito exatamente o seu negócio, mas pelo menos ela fez alguma coisa. A pessoa que está te dando conselho para cuidar do seu dinheiro e está quebrado na vida, não é quem você vai escutar. A pessoa que fica te falando para você tomar muito cuidado em abrir o seu próprio negócio, mas que nunca fez nem a tentativa, não é a pessoa para te dar. Olhe os resultados daquela pessoa. Se aquela pessoa tiver resultados do tipo que você gostaria de replicar, eu gostaria de ter algo parecido com o resultado ou a jornada daquela pessoa, e aquela pessoa, aí a pessoa está te fazendo um favor.
quase, de te realmente, ela tá te guiando. De contribuir. Ela já está tendo, nem que seja um momento ali de mentoria. Pode não ser um mentor que você vai usar o tempo todo, mas quando a pessoa que tem um resultado, fez uma jornada que pode contribuir para a sua, te dá uma opinião ou uma dica, alguma coisa, aí você fica com a orelha aí desse você abre tamanho. os ouvidos. Aí você abre os ouvidos e escuta. Então, opinião versus resultado e te mostrar como chegou no resultado. É bem diferente. Eu gosto muito da frase que o Jerônimo Temel ensinou pra gente. Não escute opiniões, escute resultados. Eles falam muito mais alto. Muito mais forte. Agora, o próximo ponto é você saber cultivar a tua própria autoconfiança. Porque quando a minha autoconfiança é alta, a opinião, a crítica negativa dos outros não vai me destruir, sim ou não? Como é que eu cultivo a minha autoconfiança? Em primeiro lugar, eu me desenvolvo. Eu busco desenvolver as minhas habilidades profissionais naquilo que eu estou fazendo, ou a minha capacitação, ou vou buscar resultados. Não importa a opinião dos outros. Vou seguir o meu caminho, como você falou, com as minhas prioridades. Essa é a minha meta, eu vou me habilitar e me capacitar naquilo. Agora, o segundo ponto é você também não entrar em debates. Porque isso desgasta a tua energia e desconstrói o que você está construindo. Por exemplo, isso aqui é um aprendizado que quando você está num grupo de amigos e alguém te dá uma opinião negativa para te trazer ali para uma crítica negativa, te trazer para um nhenhenhen, naquela interação pessoal, sabe o que você pode dizer? Essa é a sua opinião e você tem direito a ela. E daí em diante, ó, cale-te. Não entre em debate, não entre em construção, não explica o que você acabou de falar. Simplesmente vira e fala, é mesmo? Essa é a sua opinião e você tem direito a ela. Obrigado. Acabou. Não entra mais no assunto. Você vai ver aquele nhenhenhen sumir. Agora, quando isso acontece no social media, não faz o que eu acabei de te falar. Porque no social media, se você vai lá e põe um comentário na crítica do hater, no comentário negativo do outro, na postagem que o outro falou mal do teu produto, da tua estratégia, na hora que você entrou na conversa, o social media não sabe o que está sendo escrito, ele só está vendo reações no algoritmo. E é isso que o crítico quer, ele quer a tua reação, é ou não é? O algoritmo parece inteligente, mas na verdade ele é burro nesse sentido. O algoritmo é ignorante. Ele não sabe se o engajamento é positivo ou negativo. Portanto, não engaje, ignore. Se possível, unfollow. Sai dali, o cara perde os seguidores porque ele criticou algo que você não concorda. Mas você não precisa dizer para ele que você não concorda, você não precisa corrigir na mensagem, você não precisa compartilhar para 50 pessoas dizendo, olha o que estão falando mal de mim, da nossa equipe, do nosso negócio. Não entra na conversa. O meu pai dizia assim, se você passa por um chiqueiro de porco e o porco começa a gritar para ti e grita com você, não vai você entrar no chiqueiro brigar com o porco, porque só quem sai sujo é você. Lembra dessa analogia na próxima vez que você vê um comentário negativo na internet de alguém? Porque aí na internet é como se de repente você está andando ali pelo mundo do digital media e no meio da praça da cidade aparece um chiqueiro de porco. Pum! E você fica com raiva do porco e entra para brigar com o porco. Aí sabe o que acontece? Toda a multidão para ao teu redor e fica olhando ali, olha o tolo brigando com o porco. Tá todo sujo. Só quem sai sujo é você. Então não comenta, não engaja. Na verdade, o porco sai sujo também. Só que o porco gosta da lama. Aí gostei, dá um high five. O porco gosta da lama, você não gosta da lama. Você não gosta da lama, não se suje com os porcos. E por último, o mais importante de todos esses pontos, encontre apoio em comunidades que vão te apoiar. Isso vai te mudar a direção das críticas negativas e te colocar de novo na direção dos teus alvos, das suas prioridades, dos seus sonhos. Por exemplo, nós temos uma comunidade gigantesca de consultores financeiros. A razão pela qual nós temos sucesso como consultores financeiros é porque existe um grupo chamado Agência Brasilionaires, que nós criamos e treinamos e mentoreamos, que não é mais só nosso, é de todos. Cada um que está lá sabe qual é o sonho do outro, sabe qual é a missão. Qual é a nossa missão? Enriquecer os brasileiros nos Estados Unidos. Quando alguém critica aquele profissional que está tentando mudar de carreira, critica aquela estratégia, fala mal, um apoia o outro e a união faz a força e te ajuda a vencer essa barreira. Você também criou uma comunidade, né, Marina? Sim, existe um ditado que diz, né, que existe força
nos números. E isso vale tanto para um exército, como são os Brasilioneiros, um exército do bem com a mesma missão, onde a força da missão é mais forte do que se torna mais forte do que as influências, quando você tem todas as pessoas na mesma missão. Né? Mas existe força de propósito, existe força de estar com pessoas que estão com o mesmo propósito. Por exemplo, de empreender mesmo que não seja na mesma área, que foi o que me inspirou a criar a comunidade Mulheres Milionárias. Mulheres que estão numa busca saudável pela riqueza. Juntas, de maneiras diferentes, cada uma querendo empreender de uma maneira diferente, com objetivos um pouco diferentes, mas aquela busca pela riqueza é o sonho a ser protegido. E aí tem um exército ao seu redor. Na hora que nós somos mais de 500 mulheres milionárias na comunidade já, na hora que uma se sente abalada na sua confiança, é só olhar para qualquer lado, que você vai achar dezenas de outras mulheres que estão ali no mesmo propósito, que estão ali também investindo seu tempo em aprender, investir seu tempo em evoluir, e você vê, nossa, tá todo mundo com o mesmo propósito, eu também posso, olha o resultado que ela está tendo, olha que ela deu mais um passo, eu também vou dar mais um passo, eu também vou me mexer para ter o mesmo tipo de resultado. A força está na comemoração do sucesso alheio, que vai refletir de volta no teu sucesso também, ou não é? Exatamente. Muito legal. Eu vou concluir aqui, chegando no final do nosso assunto, trazendo um ponto, que também eu acho que eu aprendi com Jerônimo Temel. O sucesso e o resultado está do outro lado das barreiras de desafio, das barreiras de medo. Então pensa aqui nesse critério. O sucesso e o resultado está do outro lado das críticas negativas. E eu vou te convidar a assistir a série que acabou de sair do Netflix, do Arnold Schwarzenegger, contando a história dele em 3 capítulos que são diferentes, 3 histórias que esse cara construiu. E todas as vezes que ele decidiu fazer algo inovador, completamente fora do padrão da sociedade que estava ao redor dele, ele encarou desafios. Quando ele estava lá na Áustria, que ele resolveu que ele ia ser um bodybuilder, que ele ia construir o físico do corpo dele, todo mundo falou mal, criticou, o próprio pai não entendeu, mas ele seguiu com o foco na visão dele. Quando ele mudou para os Estados Unidos, ainda como bodybuilder, a primeira vez que comentaram sobre ele, quando ele entrou na academia, e aí eu não vou estragar o resto do documentário, mas eu vou te comentar o que falaram sobre ele. O cara virou para ele e falou, balloon belly. Balloon belly é barriga de balão. E ele falou, caraca, ele era o campeão da Áustria, número 1 dos campeonatos europeus, e chegou aqui e viu que ele tinha mais para aprender. Mas como o cara que fez aquele comentário era um top vencedor no bodybuilder, naqueles campeonatos, ele ouviu aquela crítica. É diferente quando quem estava criticando era a própria família, que não entendia nada sobre o assunto, versus quando era um cara, personalidade, referência no assunto. Aí ele ouviu, e ele treinou, e ele malhou, e ele se desenvolveu. Quando ele resolveu que ele ia ser ator de Hollywood, não só ator de Hollywood, estrela em Hollywood, e hoje tem a estrela dele lá no Hollywood Hall of Fame, as pessoas também criticaram. Ninguém quer um cara troglodita desse, ninguém quer esse monte de músculo, não tem nenhum filme para você. Mas ele foi lá e ele começou a galgar espaço naquela indústria. Quando ele decidiu também que ele ia ser governador da Califórnia, mais uma vez um monte de resistência, e ele foi lá e venceu. Então, o meu ponto é, assiste aquela série, cara, mas lembra, o teu resultado, o teu sucesso está do outro lado das críticas, e depende de você saber o que você quer e seguir fazendo o que você tem que fazer até chegar onde você tem que chegar, onde você merece chegar, porque você merece sucesso. Muito bom, muito bom. Eu tenho um conselho para você que quer deixar as críticas construtivas não te afetarem. É engraçado. Pode falar. É engraçado, mas essas coisas engraçadas às vezes marcam na cabeça da pessoa, né? Seja um pato. Um pato. Acho que não é à toa que a gente se vestiu de verde hoje. Sabe aqueles patos? Aqui na Flórida não tem muito esse pato, não. Mas tem o pato, lá na Califórnia, quando a gente morava, tem muito esse pato que chama mallard duck, que ele é verde assim, e tem aquele pescoço todo brilhoso, sabe? Ele é bonito. É muito bonito. Se você reparar, o pato, quando bate a água nele,
a água escorre, a água não entra por dentro das penas dele, ele tá nadando ali, senão o bicho estava molhado. Senão ele afundava. Ele afundava, ele estava encharcado o tempo todo. Então a água bate, se você vê uma chuva, vai estar tudo escorrendo. Então deixe essas críticas escorrerem de você como se você fosse um pato ou uma pata. E na hora que... Pode até pensar na sua cabeça. Me fez uma crítica construtiva, você pensa na sua cabeça. Quac, quac. Deixa escorrer. Eu tô criando um gatilho na tua mente, tá? Pode não parecer, mas funciona. Na hora que tiver aquela crítica construtiva, a pessoa não sabe que você tá olhando pra ele pensando quac, 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 né? Quac, quac, né? A quac, quac, quac. Cuidado pra você não dar gargalhada na cara da pessoa. E o problema é você começar a pensar quac, 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 daqui a pouco começar a cair na gargalhada. Mas, gente, simplesmente, às vezes tem um tom de engraçado. Como aquilo seria cômico se não fosse trágico, o quanto as pessoas às vezes se deixam roubar os seus sonhos. Leva muito a sério, por causa né? de coisas pequenas, gente, por causa da opinião de gente que não tem nada a agregar. Então, tipo assim, ande por aí, linda, maravilhosa, de verde, pescoço brilhando, furtacodo lá, e falando cué-cué para as opiniões dos outros. A vida tem que ser mais leve do que a gente às vezes faz. Perfeito, perfeito. E para concluir, eu vou te fazer um convite. Se você ouviu algo aqui que te inspirou, que te motivou, que te divertiu, comenta no vídeo, faz um comentário, faz o cué-cué da Marina aqui no comentário, para você reforçar e marcar. Quero saber se você ouviu o cué-cué, se você chegou no final. Para marcar que você realmente não vai mais permitir que isso te afunde. Saia nadando, faça o que você tem que fazer e cué-cué pros críticos. Adorei estar aqui com vocês hoje. Se você gostou, lembra, faz o comentário aqui que te marcou. Se inscreve no canal para assistir os próximos episódios. Tira um print, coloca lá no seu social media para as outras pessoas conhecerem o Reality Cast. E até o próximo episódio. Tchau.